Build Back Better Together. Obrigada por aceitar o nosso convite para repensar, replanejar, reconstruir um setor melhor para todos. Hoje é o primeiro encontro dessa jornada proposta pelo LACT 17 e pela LAGEV. Queremos encurtar os caminhos para aquilo que coletivamente desejamos para o nosso setor. Fundamentos melhores, iniciativas pioneiras e vanguardistas para a adaptação consistente de um setor que, acima de tudo, conecta as pessoas para transformar o mundo. Meu nome é Giovana Januzelli, eu sou diretora executiva da LAGEV, Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A experiência LACT existe para criar conexões significativas e longevas entre os profissionais de viagens, eventos e mobilidade corporativa, em prol de um setor mais equilibrado, forte e resiliente. Na sua 17ª edição, vamos pensar, criar e construir o novo. E não será um novo pelo novo. Será o novo pela sustentabilidade, pela equidade e pela inclusão. A LACT vai encurtar os caminhos para os modelos desejáveis desse futuro. Por isso, adotamos o movimento Build Back Better. O Build Back Better foi um movimento que se tornou globalmente conhecido em 2004, depois do tsunami na Indonésia que destruiu completamente lares, prédios e estradas. A ONU propôs que se pensasse na reconstrução do país de dentro para fora, envolvendo toda a comunidade para que essa jornada não levasse o país a ser o que era antes, mas melhor, garantindo que nenhuma outra catástrofe pudesse ter o mesmo impacto negativo. De lá para cá, esse movimento só aumentou e se fortaleceu. Líderes globais estão cientes que apenas juntos, de dentro para fora e com a participação coletiva, que o mundo pode se reconstruir para modelos melhores para todos. We build back better. Build back better. Build back better. Build back better. Build it back better. A Jornada LACT 17 é um convite para que você faça parte desse movimento coletivo em prol do futuro desejável dos eventos, viagens e mobilidade corporativa. E com essa jornada sendo presencial, potencializamos ainda mais a criatividade e o conhecimento, gerando um networking qualificado de toda a comunidade, para que cada um contribua ativamente na reconstrução de um setor transformado e melhor para todos. Você não pode ficar de fora dessa. Nos dias 8 e 9 de março de 2022, no WTC Event Center. Let's build back better together. Olá, vocês já são parte dessa construção do nosso setor. E para reforçar essas boas-vindas que hoje eu dou para vocês, eu quero chamar aqui uma mensagem muito especial da nossa presidente, Roberta Moreira. Boa tarde a todos e a todas, espero que vocês estejam bem. A LAGEV não parou em nenhum momento. Passado esse tsunami que foram os últimos 20 meses, a Jornada LACT 17 vem para potencializar a criatividade, o conhecimento e as conexões de toda a comunidade para que cada um contribua ativamente na reconstrução de um setor transformado e melhor para todos. Esse é o primeiro encontro. Até março, muitas coisas vão acontecer. Já em janeiro, voltamos para falar de mobilidade. Em fevereiro, para falar de eventos. E em março, em pleno Dia das Mulheres, nos reencontramos no WTC para um evento que toda a nossa comunidade será protagonista. Teremos uma série de laboratórios para co-criarmos o futuro que desejamos. Podem esperar pelas melhores surpresas, porque o LACT também vem transformado para ser um evento melhor para todos, mais horizontal, mais interativo e mais aplicável para nossas novas realidades. E eu gostaria de convidar a todos que acreditam nessa transformação de um setor mais forte a estarem com a gente nessa jornada. Aproveitem! E para reforçar essa jornada nossa,
durante todo o momento de LACT, começando hoje, até o pós-LACT, em março de 2022, você vai poder estar conectado com toda essa comunidade através do aplicativo do LACT 17, que já está sendo lançado hoje, e é só escanear o QR Code que aparece aí na tela e já participar dessa rede incrível e dessa jornada que vai até pós-março de 2022. O LACT, ele segue sendo um grande farol e essa oportunidade para o envolvimento de todo o setor de viagens, eventos e mobilidade corporativa, ele é imperdível. Eu vou aproveitar esse tema tão inspirador e provocador do LACT para perguntar para a nossa audiência, e coloquem aí no chat para mim, por favor, em uma única palavra, qual é a prioridade para o futuro desejável das viagens corporativas? Hoje a gente vai tratar de viagens aqui. Então, coloque você aí que está participando, assistindo a gente, em uma palavra, qual é a prioridade para esse futuro desejável para o nosso setor. Enquanto vocês respondem, eu quero avisar aqui que no próximo painel teremos a participação da Florência Scardacione, diretora da Argentina. Ela vem diretamente da Argentina, e para que você não perca nada do que haverá de debate aqui hoje, a gente conta com o apoio da APIC, aqui representada pela Flor, que fará a interpretação português e espanhol no evento de hoje. Obrigada, Flor e o Jacob Pierce, e obrigada, PIC, por mais um ano de parceria aqui com a gente no LACT. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos lá para o painel de hoje. High-tech ou high-touch? Qual o valor agregado da TMC no contexto atual? Para isso, eu convido a Florência Scardacione, Senior Director SMB Americas da CWT, Gabriel Domingues, diretor de vendas regional América Latina na BCD, e para moderar essa conversa, Nayara Passos, gestora de viagens do Grupo Sada e também conselheira da Lagev. Nayara, deixa esse painel aqui com você e eu volto daqui a 35 minutos. Obrigada. Olá, obrigada. Feliz e animada de estar participando aqui com vocês. Vamos lá. Eu queria começar com a Florência. Florência falando um pouco de tecnologia. A pandemia ela trouxe uma aceleração para a gente, né, de 10 anos em apenas 2. Como que as TMCs avançaram na oferta de tecnologia, tanto para a gestão de viagens quanto para os viajantes? Gracias, Nayara, y gracias, Giovanna, y Lacte por invitarme a formar parte. Que voy a responder en español. Respecto a la pregunta, creo que esta pandemia nos ha acelerado enormemente. Realmente acelerou muito os nossos costumes, de maneira geral. Nós todos já vínhamos numa transformação digital, no nosso cotidiano, fazendo compras online, adaptando nossas viagens online, enfim. Mas essa obrigação de ter que ir para o campo da digitalização, em função da pandemia, nos fez avançar muito no tempo. E nós estamos quase em 2025, falando nesses costumes todos que nós avançamos, né? E, evidentemente, nós não podemos desconhecer essas questões, nós que trabalhamos com viagens e as TOCs, porque os nossos viajantes são diferentes e já incorporaram esses costumes. Eu acho que precisamos aproveitar essa oportunidade. Nós sempre estamos desenvolvendo tecnologias novas e avançando nesse campo. Muitas vezes, a questão da cultura corporativa de certas empresas faz com que nós não formos tão rápido como gostaríamos. Mas isso realmente teve um avanço enorme para todos nós e temos que aproveitar realmente. Para tratar de um exemplo concreto para vocês, nós incorporamos messaging na nossa empresa. Fizemos uma base melhor na questão da comunicação nos nossos viajantes,
eles trabalham se comunicando com o consultor real, não pelo WhatsApp, ou Messenger. Isso se faz através de um celular, o passageiro envia a necessidade que ele tem por telefone e se resolve em segundos. E isso antes podia demorar mais de 2 horas se você somasse todos os processos. Então, é isso uma coisa que realmente nos ajudou muito, são essas as mudanças que nós incorporamos no nosso processo e queremos encorajá-los a que vocês continuem usando. Elas têm dentro de casa muitas soluções tecnológicas, né? Muitas vezes elas são tão complexas que elas chegam a ser tão completas que chegam a ser complexas, né? Implementação, longas, resultados às vezes frustrantes, né? Para quem está envolvido no processo. Você acha que é possível a gente ter essas implementações com mais agilidade, de uma forma simples de adoção, né? Onde que estão nossos gargalos? Onde estão os gargalos para essa implementação, para esse avanço da tecnologia dentro dos clientes? Falando nos gargalos, né? Eu posso citar aqui o Expense Management, que especialmente nessa oferta de ancillaries do tipo marcação de assento, despacho de bagagem, as prioridades de fila, teste de Covid, por aí vai. Nós já temos, ou quando que a gente pode esperar ter uma tecnologia que supra, de fato, essas necessidades? Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Florência. Queria agradecer a Lageb pelo evento, aproveitar esse momento para agradecer pelo convite e a oportunidade aqui de debater um tema que sempre é muito importante ajudar a indústria de viagens a conhecer mais e a evoluir. Bom, você falou algumas palavras e uma delas me chama muita atenção, porque toda vez que nós vamos nos apresentar ou nos reunir com clientes, a gente repete muito isso, que é simplificar. A gente sabe que viajar é um ato bastante complicado, muitas vezes, tem se tornado cada vez mais complexo com a incorporação de tecnologia. Às vezes a gente precisa, muitas vezes, ficar navegando por tantas soluções e entender qual daquelas soluções faz sentido para nós como consumidores, como gestores ou como responsáveis por uma viagem corporativa. E aqui na BCD Travel, a gente destaca muito essa questão de simplificar, porque ela é um dos nossos pilares, que é justamente simplificar o processo de viajar, ajudando com que ele seja não somente dizer, não, você tem que adotar esta ou aquela tecnologia, mas traduzir essa tecnologia em ações que vão ajudar os seus viajantes a tomarem decisões melhores que vão se alinhar com aquilo que a empresa busca dele. Não apenas que ele chegue seguro ao seu destino, mas que ele faça as suas compras de acordo com aquilo que nós esperamos, que ele tome decisões baseadas naquilo que a empresa pede para ele, e principalmente que ele consiga chegar e manter-se produtivo enquanto estiver viajando, né? Focando no negócio da empresa e não no ato de viajar como um todo. Com relação à questão de ancillaries, né, esse é um tema que nós entendemos que ele vai estar cada vez mais presente na nossa rotina, não apenas porque existem cada vez mais serviços disponíveis, mas são formas que os fornecedores, que as indústrias, que as empresas buscam para sair do comum e para incorporar serviços, aquilo que é o básico, que é simplesmente entrar no avião e chegar. Então, fica cada vez mais complicado trazer essa oferta para o viajante e fazer com que ele entenda o que ele pode e o que ele não pode. E uma das formas que nós entendemos que é válida para ajudá-lo nesse ato de navegar por essas águas, é comunicar-se diretamente com o viajante, ajudando a entender o que ele pode e o que ele não pode. Então, existem hoje várias soluções, não apenas das TMCs ou das ou OBTs que são disponíveis. A gente entende que a empresa tem que ter não apenas uma estratégia de adoção online para uma ferramenta de OBT, mas também é importante ter uma estratégia para comunicação online ou comunicação mobile, como nós chamamos, para que você faça uso racional dessa ferramenta poderosa e que ele consiga disponibilizar essa informação. Então, uma coisa que ajuda muito é estruturar e simplificar
o que é uma política de viagens. Então, ao invés da gente colocar, como nós estamos habituados, aquela velha intranet onde tem 150 páginas de um documento que poucas vezes a gente vai ver depois do onboard da empresa, a gente traz essa informação para aquele aplicativo, para aquela plataforma que ele vai usar, para que ele consiga acessar e consumir aquela informação no momento em que ela é necessária. Então, eu estou chegando para fazer o meu check-in, eu posso ou não comprar um assento preferencial? Eu preciso despachar bagagem, aquilo é ou não reembolsável pela empresa? Então, colocar essa tecnologia e colocar essas funcionalidades no momento adequado para que o viajante se sinta incentivado a adotá-la e a incorporar aquilo na sua rotina. Então, essa é a maneira que a gente entende que pode ajudar. Legal. Ainda falando um pouquinho disso, para a gente poder equilibrar, né, o high-tech e o high-touch, é sempre um desafio. Para além das viagens, né, como consumidores, a gente está acostumado a consumir em canais, em multicanais, e cada vez as pessoas têm a situação do canal que funciona melhor para um momento ou para o outro, no atendimento do banco, pedido de restaurante. Cada um tem suas preferências, né, e cada um tem suas situações particulares. Só falar com máquina, né, unânime que a gente não prefere, né? Como que as TMCs têm disponibilizado e equilibrado esse aspecto de tecnologia e o serviço de atendimento humanizado? Bom, quando nós... Perdão. Continuando aqui, né? Então, eu acho que quando nós começamos uma conversa com o cliente, tentando implementar um processo novo, uma tecnologia nova, todo mundo que pensou naquela solução imaginou que ela seria maravilhosa, que aquilo seria extremamente fácil para adotar, né? A pessoa que adquiriu aquela solução, aquela pessoa, seja a área de procurement, seja a área de gestão de viagem, muitas vezes essas decisões são tomadas, infelizmente, sem que haja um diálogo completo em volta daquilo, e essa decisão nem sempre ela traz ou envolve outras áreas que são stakeholders ou são decisores importantes no processo. Então, é aí que a gente já começa a encontrar os primeiros gargalos, né? Que é entender, puxa, mas faz muito sentido eu colocar uma ferramenta que vai fazer relatório de despesa, que vai se integrar com a ferramenta de solicitar viagem e vai permitir que ele capture os recibos, mas eu não dou um cartão de crédito na mão do viajante por nada nesse mundo, porque eu não confio nele, porque ele vai comprar qualquer outra coisa. Então, é necessário com que outras áreas de decisão estejam participando desse processo e que elas entendam e deixem de enxergar a sua parte ou o seu pedaço dentro do processo, né, e enxergar o todo, que é qual é o objetivo final, é melhorar a experiência do viajante, é melhorar os controles, é modernizar os processos que nós estamos implementando e com isso encontrar maneiras de fazer com que a gente alcance o objetivo da empresa. Qual que é o objetivo da empresa? Seja ele crescer, expandir para outros mercados, né? Muitas vezes temos startups que estão ali para incorporar uma tecnologia nova, então o foco tem que ser nisso, e não um foco, não, eu tenho que colocar uma fatura, um cartão de crédito. Então, é aí que a gente começa a encontrar os primeiros gargalos, conforme a gente falou. Mas também, uma forma que ajuda muito a aumentar a adoção, e quando a gente fala aumentar a adoção, não é simplesmente a adoção online, fazer com que o seu viajante vá lá e use aquela ferramenta. Muitas vezes é preciso dar um passo atrás e convencer o viajante para que ele tenha uma aderência ao programa de viagens como um todo, que ele deixe de comprar na internet, que ele deixe de comprar em provedores que não vão trazer total visibilidade do que ele está fazendo, ou não vão ajudar a controlar a segurança dele. Então, o que a gente precisa primeiro é trazer o viajante para dentro do seu programa, ajudá-lo a entender que ele é parte de algo, que as decisões que eles estão tomando são as decisões que foram pensadas por um grupo de especialistas, os gestores, as pessoas que contratam os serviços, e com tudo isso, ajudá-lo a se sentir como parte daquele processo e comunicar-se, eu vou repetir isso várias vezes hoje, né, fazer com que as decisões ou aquilo que não esteja funcionando possa ser revisto, que possa ser
alterado de uma forma que a gente, se for necessário alterar, que é algo que precisa, a gente vai alterar e vai fazer com que ele saiba que aquele feedback ajudou a ter um programa de viagens melhor. Ou, se aquilo realmente é necessário, fazer com que ele entenda por que aquilo é necessário. Por que eu preciso entrar num determinado site, ou por que eu preciso usar uma determinada ferramenta. Então, é informando e fazendo com que ele entenda por que aquilo é necessário e importante para a empresa. Muito bom. Florência, você falou um pouquinho sobre a comunicação rápida via celular ou via aplicativo, né, com os viajantes. É um cenário muito desafiador para o viajante se manter atualizado. É uma avalanche de informações em diversos canais e as mudanças na rotina de viagens, no fluxo, acontecem muito rapidamente. As restrições de acesso, por exemplo, né, no destino desejado, mudança de protocolo sanitário, alteração, cancelamento de voo, até mesmo a impossibilidade do embarque. Quais têm sido as estratégias adotadas pelos gestores e pelas TMCs para manter esses viajantes atualizados de forma mais simples, ágil e assertiva? Bom, em primeiro lugar, o viajante de hoje é diferente daquele antes da pandemia. Este é um viajante novo, com novas necessidades, que opera de forma diferente daquilo que operava antes. Por outra parte, também temos a viagem permitida, que mudou completamente, comparando antes da pandemia com o momento atual. Antes da pandemia, tudo estava focado no custo da viagem e na economia da viagem, e hoje isso mudou e se tornou o bem-estar do viajante, principalmente a segurança dele. E por falarmos em segurança e do bem-estar, isso tem muito a ver com aquilo que hoje o viajante que está prestes a reservar uma viagem, temos que ver o que ele encontra como informação. Essa informação é atual, ela é fidedigna realmente. Isso é bem importante, porque quando a pandemia começou, era preciso consolidar a informação em um único lugar, para que assim o viajante não precise procurar informação do governo, de IATA ou do Ministério, por exemplo, da Saúde ou de abertura de fronteiras. Nós, por exemplo, lançamos uma ferramenta lá chamada Travel Essentials. O que ela faz? Ela dá toda a informação extraída diretamente da fonte. Tiramos informação dos governos, que, claro, tem a ver com a abertura das fronteiras ou não, com as viagens permitidas ou não, com os quarentenas, etc. Tem a informação de IATA, tem a informação das linhas aéreas. Então, em um único lugar, o viajante encontra toda a informação necessária que é válida para esse momento atual, porque nós sabemos perfeitamente que foi preciso ser um especialista no início em aprender, né? Porque cada uma das situações pelas quais passávamos era preciso aprender. Sabemos e temos certeza de que a informação que o viajante encontra nesse ponto é realmente informação atual, viva. E isso é fundamental. Por esse motivo, eu acredito também que uma coisa que nós devemos priorizar e muito são os fornecedores. Fornecedores que sejam flexíveis, que tenham jogo de cintura. Não podemos mais ter fornecedores diferentes. E isso do ponto de vista da linha aérea, do hotel ou de uma TMC. É preciso ter esses fornecedores que sejam flexíveis, porque a viagem hoje é diferente. Na pós-pandemia, nós priorizamos o bem-estar do viajante. E de nossa parte, nós que fazemos o management desta viagem, precisamos considerar e priorizar aqueles fornecedores que possam se adaptar e serem flexíveis, porque esse viajante que hoje é protagonista possa tomar decisões rápidas. Sim, é importantíssimo a gente ter esses parceiros para que o fluxo de viagem seja mais suave, né? E temos alguns desafios ainda pela frente, né? Gabriel, eu queria que você falasse um pouco para a gente, né? O tema do LACT, que traz o Build Back Better Together,
foi porque estamos reconstruindo o nosso setor, né? E a gente não quer que ele volte a ser como ele era antes, mas queremos que ele seja melhor para todos os players, do viajante até a agência, do gestor de viagens, ao fornecedor final, que entrega o serviço lá na ponta. E não é como muitos modelos têm sido questionados, né? Têm sido colocados em xeque. Como que a gente pode aproveitar esse momento de reconstrução para criarmos modelos mais sustentáveis? Bom, acho que o primeiro, né, grande legado que nós vamos levar dessa experiência que nós temos foi a necessidade de ampliar as conversas que nós temos entre clientes e fornecedores. Eu acho que não houve nenhuma TMC, nenhuma agência de viagens que não teve que chamar o seu cliente para conversar e explorar outras formas de remuneração ou explorar outras formas de atender, uma vez que não havia nenhuma demanda. Uma empresa ela não pode simplesmente se congelar indefinidamente. Ela precisa, ela é composta de pessoas, ela é composta de toda uma estrutura que precisa sobreviver por aquele período. E as empresas que entenderam isso, né, elas conseguiram enxergar a necessidade de cuidar daquele ecossistema que nós fazemos parte, né, de toda uma cadeia produtiva, desde dos fornecedores aéreos, dos hotéis, e principalmente das TMCs, que acabam ficando aí no meio do fogo cruzado, e que elas têm toda uma estrutura que se disponibiliza para os clientes e acabam fazendo. Então, a gente teve dois resultados possíveis que aconteceram, né? Então, aqueles clientes que já estavam mais condizentes, mais cientes dessa situação, acabaram estando mais abertos a esse diálogo, encontraram formas de apoiar ou de ouvir e, de alguma maneira, ajudar essas empresas a encontrar uma solução que fosse benéfica a ambos. A gente não pediu, vamos ficar pagando aqui eternamente, né? Mas encontrando formas, né, de mostrar, olha, o meu comprometimento é o de eu reduzir as minhas despesas ao mínimo possível e manter a sua estrutura disponível, porque a gente não sabe se isso vai durar 15 dias, como todo mundo repete tantas vezes, ou são os 20 meses que a gente está vendo agora. Então, isso já foi um começo complicado em que a gente teve que exercer esse diálogo. E uma parcela significativa teve sucesso nessas conversas, conseguimos incorporar outras formas de remuneração, outras formas de serviço, e as coisas seguiram. Mas uma parcela muito significativa, eu infelizmente entendo que isso acabou sendo uma maioria, acabou entendendo que aquilo não era viável, não era o momento, até porque muitas empresas também estavam lutando pela sua sobrevivência, aquilo não era o momento, né, de tentar ajudar alguém que era mais um provedor. Então, o que aconteceu, a gente viu no começo um grande aumento por trocas de fornecedores, seja por necessidade de buscar uma segurança, por aquele risco de perder tudo, ou simplesmente porque não aceitaram as novas condições que foram impostas e estavam buscando um provedor que tivesse aquilo parecido. Infelizmente, a gente viu muitas e muitas situações em que as empresas simplesmente trocaram um por outro, absolutamente com as mesmas condições. E nessa situação, a gente entende que isso não contribui para a sobrevivência do setor, para a expansão desse setor, e isso faz com que a gente acaba tendo um período em que vai demorar mais para que essa recuperação tome, se ela realmente aconteça. Então, o que nós entendemos que é o caminho, né? Primeiro, estar sempre aberto ao diálogo e enxergar formas de ceder de um lado e de outro, né? Então, eu não vou conseguir impor todos os serviços que eu quero cobrar de um determinado cliente, da mesma forma que o cliente não vai conseguir isentar de todas as formas. Então, nesse momento que a gente encontra trabalhos muito bons que são realizados, como a Alagev, criando modelos para treinar gestores, para que eles entendam como é que funciona o modelo de negócios da nossa indústria, como que é a remuneração, e a gente não diz assim que a única
forma é, eu vou pagar mais, ou eu quero, porque a gente entende que um grande motivador para que as empresas, para que as agências de viagem continuem evoluindo, é ter sempre a concorrência, mas uma concorrência saudável, uma concorrência sadia, em que a gente consiga continuar investindo em tecnologia, que vai trazer sentido e que vai ajudar essas empresas a passar por momentos como esse e continuar trazendo inovações que vão ajudar as empresas a evoluírem e continuar contratando a gente. Então, essa é a maneira que eu entendo. O diálogo, a tecnologia e o investimento são questões que vão nos ajudar a ter um futuro melhor, com o apoio de entidades como a LAGEV, que estão aqui para nos ajudar a mostrar o que realmente agrega valor dentro do nosso negócio. É muito legal isso que você está falando, Gabriel, e a gente está recebendo algumas interações aqui do público que está nos assistindo. Teve um comentário muito interessante aqui do Marco Aurélio, que ele diz que, na verdade, não existe um novo normal, né? Existe um novo eu. Então, nós mudamos, a forma como a gente viaja mudou, e isso faz todo sentido para a gente pensar em como fornecer esse serviço para o viajante daqui para frente. E teve uma outra pergunta bem legal também, do José Marques, falando sobre a questão da humanização. A gente fala muito, né? Estamos nessa dúvida, humanização, tecnologia, como que a gente vai equilibrar isso? E o José fala o seguinte, ele fala assim, a humanização do atendimento geralmente causa um aumento dos preços dos serviços. Os clientes estão preparados para esse potencial incremento dos preços dos serviços? Fala um pouquinho para a gente, Florência, depois Gabriel comenta um pouco também. Bien, muy bien. Si me... Repetir a pergunta em espanhol, por favor, para ver se eu entendi bem. Pode ler para ela, por favor, de novo? Sim. A humanização do atendimento geralmente causa o aumento dos preços. Os clientes estão preparados para esse potencial aumento de preços do serviço? Vamos. Acho que definitivamente uma coisa que aconteceu conosco nesse setor foi que de uma hora para outra nós fomos impactados por uma redução de quase 60% do que vínhamos tendo, do que vínhamos faturando. E foi preciso se ajustar e também foi preciso ajustar as nossas estruturas a isso. Isso não é nenhum mistério. Nós, como TMCs, vimos colegas, por exemplo, nas linhas aéreas e nos hotéis, que para sobreviver a essa pandemia, foi preciso reduzir a nossa estrutura da maneira mais inteligente e eficiente possível. Um exemplo que eu posso dar, por exemplo, na nossa empresa CWT, que somos uma empresa multinacional, foi que nós tomamos medidas drásticas e reduções bem importantes naqueles países onde nós consideramos e onde as leis trabalhistas permitiam reduzir ou deixar nossos funcionários durante o período de licença. E assim eles tinham o suporte do governo para poder fazer isso. Mas uma questão profunda que deve ser colocada aqui e que talvez nós poder ajudar a partir do setor seria ver a flexibilidade das leis trabalhistas, porque o exemplo era assim, em muitos países da América Latina, as leis trabalhistas não permitiam fazer praticamente nada. E nós tivemos a sorte de ser uma empresa multinacional e de poder colocar os funcionários de licença ou reduzir os horários para aqueles funcionários onde estavam em países que tinham leis trabalhistas mais permissivas. E, por outra parte, nós conseguimos cobrir essas funções e cobrimos aqueles países que estavam com uma escala de funcionários reduzida. Ou seja, independentemente de tudo isso e de custo enorme que toda empresa de serviço tinha, porque o custo dos funcionários é o custo principal das empresas. E dessa maneira conseguimos não apenas sobreviver, mas continuamos investindo em tecnologia, em desenvolvimentos que estávamos fazendo e continuamos fazendo. Então, eu acredito que a colocação que devemos fazer aqui
como TMC e Resta. A TMC continuou viva e continuou fornecendo serviço durante toda esta pandemia. E não apenas isso. Isso seria praticamente sobreviver. Mas continuamos desenvolvendo tecnologia, continuamos investindo em tecnologia. E, obviamente, isso faz parte do nosso serviço. É isso o que qualquer cliente que contrata um serviço tem que estar disposto a pagar. O mesmo acontece com qualquer caso de nossa vida do dia a dia. Mas ter a certeza de que uma TMC vai te dar suporte e acompanhar o viajante 24 horas, ou essa TMC, o fornecedor nosso, conseguiu colocar 10 mil funcionários trabalhando em home office, sem nenhum impacto no serviço. Acho que tudo isso realmente dá valor agregado da segurança, que é o nosso diferencial comparado com a concorrência ou com outras situações. E isso é o que hoje o cliente está disposto a pagar. Voltando ao ponto que eu acabei de explicar há alguns minutos, a prioridade número 1 passou de ser, antes, o foco nos custos e na redução desses custos de viagens, para ser realmente o bem-estar e a segurança do viajante. E ninguém terá a ideia, pelo menos nos próximos anos, de que isso mude. E, definitivamente, isso não será de graça. Isso tem a ver com um serviço especializado, com um serviço que tem valor agregado, que tem a tecnologia para acompanhar. E isso tem um custo. E isso é transparente. Todos nós estamos no nosso negócio e cada um dos nossos clientes tem seu próprio negócio e oferece seu serviço ou comercializa produto. E por isso pagamos. E quanto melhor for e quanto maior segurança esse serviço ou produto oferecer, estamos dispostos a pagar por isso. Então, era isso. Eu gostaria de ter resumido, mas no fim acabei me estendendo muito. Mas acho que, voltando a esse ponto, sobre o que causou um impacto e sobre o que nos beneficiou, pelo fato de sermos uma empresa global e de trabalharmos, porque há muito tempo que a SAWT vinha trabalhando sem fronteiras, e os funcionários da América Latina estavam trabalhando em funções globais na Europa e até na Ásia-Pacífico. E tudo isso nos permite ir fazendo um exercício cada vez mais flexível. E isso permitiu também que fôssemos muito ágeis, muito eficientes no momento que foi preciso reduzir o custo número 1, que era o custo funcionários. E, por outra parte, era preciso estar prontos para que, quando agora, felizmente, o volume está voltando e temos os funcionários para retornar e oferecer o melhor serviço para todos. É isso. Então, acho que tudo se resume a ser flexíveis, ágeis, e isso é fundamental. Você, inclusive, adiantou o que eu ia perguntar, né? Você, com a vivência global, os desafios da América Latina são muito diferentes dos desafios do resto do mundo? Quais os aspectos que ainda precisam ser tropicalizados, ou quais os modelos, né, precisam de disrupção para a gente alcançar um resultado melhor? Isso tem a ver também com isso que eu acabei de mencionar. Temos exemplos pequenos e simples, mais mundanos, do que, por exemplo, na América Latina ainda precisamos desenvolver bastante quanto aos meios de pagamento. Todos os nossos desenvolvimentos de digitalização vão por canais onde tenhamos uma rastreabilidade completa dos processos. E, para isso, é preciso ter um cartão de crédito ou um meio de pagamento digital. Se não tivermos isso, infelizmente, estamos fazendo um híbrido que não serve para ninguém. A América Latina, pontualmente, tem
esse obstáculo, esse gargalo, podemos assim chamar, ou esse desafio que eu acredito que entre todos nós poderíamos avançar para ver como podemos desenvolver meios de pagamento. Hoje temos enormes possibilidades de digitalizar esses meios de pagamento e precisamos pensar já que para que seja possível digitalizar e ter uma rastreabilidade completa, um pagamento, por exemplo, em espécie, travaria esses benefícios que estamos vendo aqui. E, além disso, indo um pouco além, esses pontos, essas questões dos meios de pagamento, não existem esses entraves, por exemplo, na América do Norte, porque eu lidero equipes nos Estados Unidos, no Canadá, isso não é visto. Ninguém imagina que um cliente pode pagar em dinheiro ou em espécie, ou ninguém faz isso. Eles com certeza pagam em cartão de crédito. Porém, temos semelhanças na Ásia-Pacífico, que tem alguns países que têm muitas semelhanças com a América Latina. Então, acho que uma questão que precisamos considerar como TMCs e como desenvolvedores de tecnologia para um cliente global, como são os nossos clientes, é que nós temos o conteúdo e capabilities desse conteúdo em focos que estejam destinados a toda essa geografia e as particularidades de cada continente. E a partir de cada um dos nossos países, precisamos contribuir para que os desenvolvimentos sejam integrados e beneficiem os clientes de forma global. Ótimo. Eu queria fazer um desafio, a gente já está no finalzinho aqui, eu queria fazer um desafio para vocês falarem em máximo 1 minuto, definirem em uma palavra, para a gente poder... Qual é o principal valor hoje que a TMC agrega no programa de viagens corporativo? Em uma palavra, se quiserem comentar, apenas 1 minutinho. Gabriel? Eu vou mudar meu script, tá? Porque depois de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que o principal aqui, a palavra é parceria, ou sociedade, quando se for falar em espanhol, que é estarmos lado a lado, pensando na melhoria do seu programa de viagem, na melhoria da experiência dos seus viajantes, em formas de encontrar um resultado que seja bom para todos, não apenas para um lado ou para o outro. Então, é importante que o cliente reconheça o valor que uma TMC agrega, não apenas trazendo tecnologia, mas muitas vezes traduzindo essa tecnologia, fazendo com que, ajudando a implementar de uma forma que ela faça sentido e não simplesmente impondo processos, impondo políticas e tudo mais. Então, é uma parceria que vai nos permitir que a gente consiga desenhar um mapa, né, percorrer esse caminho juntos e chegar no nosso objetivo de uma maneira que traga benefícios a ambos. Então, nós sempre, isso também é uma das palavras que a gente sempre fala na BCD Travel, que é parceria, simplicidade e inovação. Então, a gente está aqui repetindo isso à exaustão, porque são formas que nós encontramos para conseguir trabalhar de uma maneira produtiva e trazendo resultados que esperamos. É isso. Da minha parte, eu até diria uma sigla, que é CWT, nossa empresa. Ou seja, como explicamos isso que eu acabei de falar? Geralmente nós tínhamos a nossa comunicação e nos desenvolvíamos mais na questão manager e naquela pessoa que tomava conta das viagens. É por isso que nós estamos numa empresa B2B, ou nos considerávamos uma empresa B2B. Nós estávamos nos concentrando mais naquele viajante, no viajante final, aquele que acaba usando os serviços e que faz esse
mapeamento da sua reserva, e esse viajante não é apenas o viajante, é mais um empregado nosso, ou pelo menos assim o vemos dentro das corporações, e esse empregado tem que ser produtivo, tem que alcançar a sua máxima capacidade de trabalho, e é isso que nós precisamos, nos concentrarmos hoje em que nosso empregado, que é nosso usuário final, esteja o máximo rendendo o máximo possível. Então, é por isso que CWT se focaliza em B2B for E, e esse E, evidentemente, tem a ver com o empregado. É isso aí. Legal. A equipe técnica tem alguma coisa aqui para a gente? Nós pedimos aqui. Não consigo ver. Não consigo ver, pessoal. Mas eu acho que o que podemos tirar daqui também, Gabriel falou sobre a parceria. Eu não consigo ver aqui. Tudo bem. Vamos lá. A gente falou sobre a parceria, né? Falamos sobre esse serviço que não está entregue diretamente só para a empresa, mas sim também para os viajantes finais. Nós falamos também sobre que nós mudamos, né? Não existe um novo normal. Achei muito pertinente o comentário da audiência. Então, só queria agradecer aqui a Florência, a Gabriel, a galera que está assistindo e participando aqui com a gente. Foi um prazer ter essa conversa com vocês. Vai daí, Gi? Vou daqui, sim. Muito bem. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Florência, pela participação de vocês, aceitar nosso convite. Obrigada, Nay, pela mediação desse painel e esse bate-papo super enriquecedor e bem aberto e transparente. E eu fico feliz que a gente possa ter esse diálogo e ouvir sobre essas diferentes perspectivas dentro do nosso setor. A TMC, enquanto intermediária, ela tem uma visão muito mais holística e, ao mesmo tempo, ela exerce um papel mais delicado e super complexo, sendo essa ponte entre gestores, fornecedores e viajantes. Então, agradeço de novo vocês, a participação, a condução pela NAI, e acreditamos que realmente um diálogo franco e transparente para a construção do nosso setor, que a gente tanto quer, essa reconstrução, que se torne algo mais justo e melhor para todos os players. Por isso a gente sabe que, desculpe, gente, meu filho estava perdido, tocou no meio do evento o telefone. Desculpe. E a ideia é que a gente possa ter esses diálogos que, sim, são muito sensíveis e precisam ser discutidos. Deixa aí para a gente no chat as reflexões que essa conversa trouxe para vocês. Compartilhe o que vocês pensaram a respeito e também vocês podem mandar perguntas para o nosso próximo painel. Antes de anunciar o próximo painel, eu quero agradecer a dois parceiros fundamentais aqui para a Elageb. E eles não são só parceiros de lácteos, mas eles são mantenedores, eles são apoiadores da Elageb há muitos anos e a causa associativa e multissetorial do nosso mercado. Eu agradeço o Grupo R1 e a Integra, que eles estão sempre juntos aqui com a gente, no virtual, no híbrido, no presencial. Se vocês acessarem o perfil da Elageb no Instagram, vocês já vão ver que o Edu postou todo o behind the scenes do nosso evento. Eu postei um pouco aqui o behind the scenes meu, então a gente tem que agradecer muito esses parceiros por estarem conosco. Só soltar o vídeo da R1.
Isso aí, estamos de volta. E agora eu quero pedir para a nossa house virtual colocar aí a nuvem de palavras para a gente ver e saber qual é o principal desafio que a nossa audiência está falando. House, solta aí para a gente poder ver. Em uma palavra, como podemos definir o principal valor que a FMC agrega hoje? Assessoria, imprescindível, parceria, adaptabilidade, racionalidade, execução, empatia, dedicação, benchmarking, customização, confiabilidade. Tem palavras aqui, né, gente, bem fortes mesmo, que mostram essa relação do cliente com a TMC. E agora, todos nós ficamos mais digitais nesses últimos anos. Já éramos, mas eu acho que todos entramos assim de cabeça no mundo digital. E com os programas de viagens das empresas não foi nada diferente. Agora a gente vai falar sobre as Travel Techs. Construindo um programa de viagem mais inteligente é o tema do nosso último painel de hoje, e para essa conversa eu vou convidar a Andrea Matos, que é fundadora da Belinkers e parceira da Lagev, Augusto Mori, desenvolvimento de negócio na Hotel e Corporate. A Dani não pôde estar presente, quem está aqui conosco hoje é a Cibele de Oliveira, diretora de Customer Experience da Paytrack, e o Luciano Brandão, cofundador e CEO da Vol. Deia, eu deixo a conversa contigo e eu volto já já. Oi, Gi, obrigada. Oi, pessoal. Primeiro, super feliz, super legal estar aqui nesse primeiro dia de Lact. E a gente está junto nesse momento em que a gente está vendo aí a retomada das viagens e até, de certa forma, um pouco a gente poder falar da retomada da nossa vida, né? A gente tem passado por uma fase de uma transformação tão profunda, né? Tudo, ou praticamente tudo à nossa volta está sofrendo impactos dessa transformação. Muito conhecida como a quarta revolução industrial, né? A revolução digital. Esse termo foi cunhado lá em 2010 na Alemanha, e justamente para expressar esse maciço tsunami aí de tecnologias e dos seus efeitos, né? Este tsunami, ele tem uma característica de conexão que é sem precedentes e que está produzindo informações que são igualmente sem precedentes, né? Alguns especialistas chegam a dizer que o conhecimento ele vem sendo renovado a cada 12 horas, e isso é coisa pra caramba, né? O Alvin Toffler, que foi um escritor e um futurista norte-americano, ele tem uma citação que eu gosto muito, que dizia que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é o incapaz de aprender, desaprender e reaprender, né? É notório, a Nay até falou também ali, né, sobre a pandemia ter acelerado aí 2 anos em 10, né? E é notório que a pandemia ela acelerou todo esse movimento, ela deu luz à digitalização, deu luz à convergência tecnológica, mudou o comportamento do consumidor, como a Florência também falou bastante ali, e também fez com que negócios fossem profundamente transformados, né? E aí, não distante disso, a gente tem os programas de viagens, que também estão passando aí por essa significativa transformação. E a gente vê, né, não só pela tecnologia, mas por toda essa necessidade aí de se adaptar a esse novo contexto e esse novo mundo, que a gente precisa olhar para os programas de viagens, e aí a gente chega agora aqui, vem para esse bate-papo com as Travel Techs, para entender como que elas podem ajudar os gestores a construir programas de viagens mais inteligentes. Antes da gente até começar o papo, de eu puxar aqui já algumas perguntas que a gente selecionou, eu queria conversar com vocês que estão aí assistindo a gente, e queria pedir para vocês colocarem aí no chat a resposta para uma pergunta, que é: por que você não contrataria uma Travel Tech? A gente queria saber. E aí, enquanto vocês vão respondendo, daqui um pouquinho a gente vai lá dar uma olhadinha no que vocês estão respondendo, se um dos grandes ganhos aí que a gente vê de uma Travel Tech, né, e que a gente fala muito, é ter tecnologia própria, né? É viver imerso na tecnologia, é saber usar a tecnologia. Como que isso se traduz para a necessidade do cliente final? Legal, Andréia. Boa pergunta. Gostei bastante da frase que tu usasse antes. Aprender, desaprender e reaprender. Ficou na minha mente, hein? Bom, vamos lá. O que é uma Travel Tech? Uma Travel Tech é uma empresa de tecnologia que olha para o mercado que ela está inserida, para suas dores e necessidades, e se propõe a resolver isso de forma digital com inovação. Cada Travel Tech tem seu posicionamento, sua proposta de valor. Eu posso falar aqui um pouquinho da Paytrack, de como a gente enxerga isso. Quem que é o nosso mercado? Quem que é o cliente de uma Travel Tech? É a corporação, é o cliente final.
Com isso, o nosso cliente ele passa a ser o gestor de viagem, o colaborador em viagem, o time financeiro. E é para a dor desses públicos que as Travel Techs olham. O que uma Travel Tech, então, faz para uma corporação? Ela encurta os caminhos para a inovação tecnológica. A empresa final, o cliente final, passa a ter uma interface direta com a nossa empresa, com a Travel Tech. E a gente, com isso, consegue facilitar e simplificar o caminho para essa inovação tecnológica. Para exemplificar, para ficar melhor, é uma comparação, uma analogia com o mercado tradicional, vamos olhar para como que está estruturado o mercado brasileiro, certo? A maior parte das soluções que existem hoje no mercado, as que têm maior relevância ainda, são os OBTs, que são, na sua grande maioria, implementados por agências de viagem. O caminho para a transformação digital, ele fica muito mais longo. O cliente tem que falar com a agência, que a agência tem que falar com a empresa que desenvolveu a solução, e muitas vezes esses papéis, eles não funcionam muito bem, porque o cliente da OBT é a agência, e não o cliente final. Então, fica muito mais complexo e o caminho fica muito mais longo para essa transformação. Então, eu resumiria falando que a Travel Tech, ela simplifica e encurta o caminho da digitalização. É a relação direta entre cliente final, corporação com as suas dores e tecnologia. Mori, e o que uma Travel Tech tem de mais legal em tecnologia? Salve, André. Valeu, Alagé e Giovana, pelo convite. O mais legal é, eu sempre falo aí com os colegas, os peers techs, mais techs, os peers menos techs. Depois de 20 anos em TMCs, eu te digo que o mais divertido é conseguir sanar problemas do cliente com tecnologia e rápido. Então, não é um bate-papo, exatamente, eu acho que isso que a Cibele expôs de cortar o caminho, poder fazer, o cliente quer, você pode fazer e entregar a solução muito rápido, e não só baseado em tecnologia, pensando também no processo. Então, acho que as Travel Techs também não põem só tecnologia como um outro mindset, um outro pensamento nos processos, então a gente resolve problemas, literalmente. A gente na TV resolve, essa é a parte mais legal de uma Travel Tech, poder fazer. Legal. E a gente acaba que associa muito, né? A gente fala em Travel Tech, a gente fala muito em tecnologia, acho que isso acaba sendo um pouco normal, né, para a gente. Mas aí, Luciano, a gente fala muito de tecnologia, mas eu queria saber, eu acho que é uma curiosidade e é um ponto que a gente quer entender aqui, qual que é a visão de serviço de uma Travel Tech? Oi, boa tarde, André, tudo bem? Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Bom, aqui na Vol, o que a gente enxerga é que a tecnologia sozinha ela não vai conduzir, né, uma empresa a ter a melhor solução, né, em viagens em mobilidade corporativa. Eu dou um exemplo muito legal, assim, que a empresa, né, a maior referência no mundo, talvez, em tecnologia hoje, né, a Apple, acho que todo mundo vai concordar que tem a tecnologia mais incrível de todas, mas eu, particularmente, a minha experiência é que o dia que eu falei que eu nunca mais teria um outro telefone celular foi o dia que eu precisei de usar o suporte da Apple. Né? Então, eu acho que a experiência de viagem ela vai muito além do momento que você está fazendo a reserva. Né? A forma como você chega no aeroporto e vai conseguir pegar um táxi, a forma como você vai conseguir resolver um problema. Então, eu acho que caminhar juntos, né, a questão do serviço e da tecnologia é essencial. E mais do que juntos, se convergindo também, porque o que a gente vê é que um dos pontos mais críticos assim, né, e de maior dor é exatamente quando um viajante ou um gestor precisa de ter algum contato, precisa de ter algum suporte por algo que não saiu como esperado. Então, acho que a tecnologia pode facilitar isso também, né, com canais mais digitais de contato, com soluções mais inteligentes. Então, o que a gente vê aqui, que a gente procura zelar muito, é exatamente isso. É entender que o produto digital é muito importante, mas que a experiência fora do produto digital é tão importante quanto. Então, é um pouco de como a gente enxerga. Legal, Luciano. E é engraçado, assim, né? Eu costumo falar também que
quando a gente tem contato, né, com algum serviço, com algum produto digital, é muito bacana, a gente espera que aquilo vai acontecer, mas quando a gente tem um problema e a gente tem a solução daquele problema resolvido de uma forma que supera a nossa expectativa até, isso faz a gente olhar para aquele serviço, para aquele produto de uma maneira completamente diferente, né? Então, acho que é bacana a gente falar um pouco disso, né? Que tem essa preocupação, né? Que tem esse olhar para serviço, que o cliente está em primeiro lugar, né? Eu acho que hoje a gente não tem mais espaço para modelos de negócios em que não trazem o cliente para o centro, como o Mori falou, cara, é o cliente que você precisa, vamos fazer. Né? Eu acho que esse é a grande chave, né? Da gente estar falando aqui de programas de viagens que são assertivos, de trazer o viajante para dentro do programa de viagens, a gente está olhando para a necessidade desses caras, e se a gente não está olhando em todos os pilares do programa para essa necessidade, a gente, de fato, não consegue, né? Não consegue trazê-los para dentro aqui até da aderência na política, né? E falando nisso até, Mori, como que você entende que as Travel Techs, elas apoiam, né? Apoiam o cliente, apoiam os gestores nessa transformação aí que é necessária para a gestão do programa de viagens? Então, André, você falou bem aí, eu acho que como resolver os problemas e ser parceiros, apoiar de verdade, né? Apoiar e entregar, de fato. Uma das palavras aí que a Giovana trouxe do Cláudio foi segurança. Dá um exemplo do que eu acho que é um bom sinal de parceria. A gente literalmente está conversando com nossos clientes agora e tem um modelo de trabalho híbrido e remoto, né? Então, a Andréia, ela trabalha numa empresa de Curitiba, mas ela decidiu que ela mora na Tailândia agora. Mas vai ter um team building presencial. Pô, a minha empresa vai bancar eu ir da Tailândia? Será que isso não é um meio a meio? Como que é isso? Isso é o tipo de coisa que só está dentro do cliente, conversando, você escuta. O retorno que a gente teve foi exatamente isso. Pena que vocês não podem ajudar a gente nisso, porque as ferramentas não fazem isso. E é o contrário. Eu acho que a beleza de uma Travel Tech é essa. Os tempos são muito rápidos, o modelo de trabalho remoto veio para ficar, e é uma coisa que tem que ser discutida. E por que não digitalizar isso? Por que não facilitar? Por que não melhorar a experiência da Andréia, que decidiu morar na Tailândia, poder morar na Tailândia e vir para um team building? Então, eu acho que assim, os programas de viagem são meio limitados para a tecnologia que eles conhecem hoje. Eu acho que esse é uma das coisas que abriu realmente minha mente e percebi. Pô, por que não se pensou nisso? Porque as ferramentas não oferecem. Talvez elas deveriam oferecer, né? Eu acho que esse é o take. Eu acho que a gente vem um pouco nesse ponto aí que você está falando, né, Mori? Olhar para todas as transformações que a gente viveu agora, fruto aí de tudo que a pandemia acelerou, né? Isso que você falou é um super ponto, é o que vem muito se falando do Anywhere Office, né? Eu posso trabalhar de qualquer lugar. E aí o gestor tem que estar ali na empresa, ele está ali numa conversa com várias áreas e a gente está estruturando políticas e está pensando, ok, agora eu contrato as pessoas de qualquer lugar, mas essas pessoas precisam viajar. E aí como é que você volta para a tua política, como é que você volta para o teu programa e você ajusta isso? E como é que você conta com os parceiros? Porque é o que você falou, no final das contas, eu preciso ter meios de viabilizar essa situação, né? Não adianta eu ter uma política, eu dizer que pode, mas se eu não tenho como viabilizar que isso vai acontecer, né? Acho que tem aqui um desafio para o gestor, a gente está falando, né, como as Travel Techs podem apoiar os gestores na construção de programas mais inteligentes, mas acho que tem o desafio do lado do gestor, né, que é de puxar isso, né, o que ele precisa, né, como que ele precisa e que tipo de tecnologia que ele enxerga. E um pouco sobre ali a frase, né, do aprender, desaprender e reaprender, né? É um pouco também da gente pensar, e quem convive comigo, trabalha comigo, sabe muito que eu sou assim, né? Para mim não existe o impossível. Então eu penso e tem que ter, gente. Hoje a gente vive num mundo que a convergência tecnológica é um absurdo. Então alguém consegue fazer, tem que dar para fazer, né? E daí, tipo, eu venho também para uma questão que também venho, né, de um certo tempo aí nessa nossa área de viagens, e a gente vê a transformação, vê muitas coisas mudando, e aí eu me deparei com o livro A Regra é Não Ter Regras, né, a Netflix e a Cultura de Reinvenção, em que o CEO da Netflix, ele aborda em um capítulo bem específico sobre a eliminação da aprovação de viagens e despesas.
Claro que tem uma questão muito ligada à cultura da Netflix, então está muito ligada à cultura da empresa, e talvez aqui, na maioria das nossas empresas, enfim, a gente, até olhando para os programas de viagens, a gente não esteja tão pronto. Mas aí eu queria saber, Luciano, como que você entende que, apesar dessa distância que talvez a gente esteja, né, da eliminação de uma política, como que você entende que uma Travel Tech pode ajudar na proximidade com a simplificação de regras, né? O que eu acho que a gente já contribui muito é exatamente no que você falou, né, de desaprender e reaprender, porque quando uma empresa, de alguma forma, ela procura uma Travel Tech, ela está, eventualmente, buscando uma solução alternativa ao modelo que ela tem, né? Até porque é um modelo novo. Então, eu acho que essas empresas, naturalmente, elas já estão mais abertas para poder trazer um processo mais simplificado, e aí a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é de fazer com que esse processo mais simplificado seja tão eficiente quanto, ou até mais eficiente do que o processo com mais complexidade. Então, eu acho que, de uma forma bem direta, assim, de fato, dá resultado, né? Porque quando a gente tem uma oportunidade, tem uma empresa que está aberta a transformar-se na área de viagens, existe, com toda certeza, uma expectativa muito alta e, ao mesmo tempo, uma preocupação de que se aquele modelo novo, né, aquele modelo mais digital, vai trazer os resultados que, eventualmente, ela tinha no outro modelo. Então, acho que de fato, está muito comprometido com o cliente, com os resultados que o cliente espera, e muito alinhado também, né, para que não existam expectativas distintas, né, dos dois lados. Então, acho que o primeiro passo é um processo de comunicação muito próximo, né, um processo ali de implantação de serviço muito transparente, e na ponta um comprometimento com o resultado financeiro, com o resultado de segurança, com o resultado de qualidade, porque nenhuma empresa vai gostar de simplificar o processo e, no final do dia, aquilo ali custar mais caro para ela. Então, eu acho que a gente tem que estar muito comprometido com o resultado final e alinhado com as expectativas que cada empresa tem em cada processo. Eu acho que é um pouco de como a gente enxerga. Isso é verdade, né? Não adianta a gente também querer simplificar e não ser condizente, né? Eu acho que nós, enquanto seres humanos, até pela maneira como nós aprendemos e como fomos educados mesmo, a gente aprendeu de uma forma e hoje a gente vem para um mundo que a gente precisa mudar um pouco, né? Algumas visões que a gente tem, alguns comportamentos, né? E a gente aprendeu a olhar para o todo, a prever cenários, né? A já pensar ali na frente, já pensar o que eu faço. E hoje, de repente, a gente está num mundo completamente imprevisível e, às vezes, a gente acaba complicando mais uma situação do que a gente poderia, né? Eu tenho uma frase que eu falo muito, que eu gosto muito, que é o simples convence, e procuro muito direcionar ali o que eu faço para trazer essa simplicidade, né? Eu acho que dentro aí dos nossos programas de viagens, acho que a gente precisa pensar um pouco assim, às vezes a gente acaba pensando muito em muitos pontos, em muitas particularidades, e aí a gente quer colocar no sistema todas as particularidades para atender todo mundo, e a gente acaba criando um monstrinho que depois nem a gente consegue fazer a gestão, consegue olhar, ou consegue, enfim, não é sustentável, né? E se me fala uma coisa, a gente está falando aqui, né, desse mundo de mudanças transformado, de bilhões de pessoas conectadas, da geração do conhecimento que nunca teve tão acelerada, né? Inclusive, quando a gente olha ali o Fórum Econômico Mundial, ele aponta como a segunda maior habilidade dos profissionais em 2022 a aprendizagem ativa e a estratégia de aprendizagem. Então, a gente vê que a gente já está num mundo que não tem mais espaço para aquele mais sempre foi assim, né? Então, na sua visão, e pensando muito no papel do gestor, ali na gestão do programa, na construção de programas de viagens mais inteligentes, o que você acha que sempre foi assim que está quebrando o tabu? Ah, legal. Andréia, é a tal síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu ouvi no painel de antes, a Nay e todos os convidados falando bastante sobre novo perfil, novas exigências, novo eu, nova forma de viajar.
A gente não pode esperar que as soluções antigas resolverão novos problemas. Eu realmente acredito que não há mais espaço para o sempre foi assim. E as techs, no geral, cada uma no seu segmento, elas mostram isso dia a dia. Elas quebram tabus, elas questionam o status quo e elas apresentam soluções tecnológicas para resolver problemas novos e antigos. E também resolvem sem perder a humanização, atendimento, suporte, cuidado. Existe muitas vezes um tabu que uma travel tech não tem pessoas ou são robôs, e na realidade não é isso que acontece, né? É uma empresa também feita por pessoas que têm seu atendimento, seu suporte, toda uma estruturação. Cada uma com a sua, é claro, né? E eu sinto que no Brasil, nos talks que a gente participa, tem até uma romantização, uma ilusão que a Travel Tech, ela é algo do futuro, ainda uma hipótese. Na realidade, a Travel Tech é o presente. A gente está aqui hoje, quando a gente fala de Travel Tech, a gente não está falando de futurismo, a gente está falando de algo realmente presente. E os próprios participantes que estão aqui comigo e outros do mercado, eles já têm uma grande relevância, já resolvem dores, já simplificam processos e já olham para esse sempre foi assim e dizem, não dá mais para ser assim. Tem meios diferentes de resolver problemas, meios tecnológicos, com pessoas, com atendimento, com humanização. É nisso que eu acredito. É verdade, e a gente vê muito falando sobre, né, e aí entrando na questão de, a gente precisa inovar, precisa de inovação, precisa de tecnologia, e aí a gente vem também com essa questão, né, de quebrar alguns tabus e de olhar para os nossos processos. A gente fala de novo da simplificação. Às vezes inovação não é só uma tecnologia, né? Inovação é você melhorar um processo, é você resolver uma dor de uma maneira mais simples, né? Então, eu acho que a gente hoje, né, olha muito mais para isso e aí vê nas soluções que as Travel Techs estão trazendo, eu acho que eu vejo, né, pelo menos nas soluções que vocês trazem, essa proximidade com o olhar para o cliente, né, entender as necessidades do cliente e muito fazendo aí esse paralelo, né, com esse mundo novo que a gente está vivendo, né, com o que a gente precisa, o que responde para as necessidades atuais, né? Exatamente, unir as duas pontas, né? Tecnologia e pessoas, basicamente isso. É isso aí. E vocês sabem que eu tenho na Belinkers, né? A gente gosta muito, mas muito mesmo, de incomodar os nossos alunos. E puxando eles, porque a nossa essência é sair do lugar, né? Fazer as pessoas saírem do lugar. Então, uma das coisas muito que a gente gosta de incomodar é para que eles estejam sempre pensando naquilo que a gente chama da próxima curva, né? Ou seja, o que pode vir pela frente que pode, inclusive, matar o que está sendo feito hoje, né? Então, queria entender aí de vocês três, o que vocês entendem, né? Que a gente falou um pouco sobre disrupção, sobre, enfim, não ter espaço para mais do mesmo, sobre o que vocês estão entregando de tecnologia, o que isso ajuda a programas mais inteligentes, mas o que vocês estão fazendo hoje que, de repente, vocês já podem estar olhando que lá na frente vocês já vão estar matando e já vai vir outra coisa? O que vocês já conseguem ver? Cibele começa? Começo, vamos lá. Prever o futuro é difícil, né? A gente viu aí nesses últimos 2 anos que não dá para controlar nada. Mas, claro, a gente sempre tem que olhar para os processos, os cotovelos aí que existem no processo de gestão de viagem, despesa corporativa, e também tentar auxiliar o nosso cliente, né? Fazer com que ele abra mão de alguns processos, fazer com que ele não queira implementar numa solução tecnológica processos que às vezes estão no papel ou em outras soluções. Vocês falaram um pouco antes, né, também sobre tirar processos de aprovação, ter um open booking, ter multicanais. A Nay falou um pouco antes sobre a experiência pessoal de compra, se eu não me engano a Florência falou isso também, somos acostumados a comprar em outros canais e no corporativo não. O Gabriel falou sobre tentar trazer o viajante para dentro do OBT ou do programa de viagem. Se a gente tem esse cenário cultural, como que a gente faz para isso estar respaldado corporativamente? Ao invés de eu tentar mudar a cultura das pessoas, os processos das pessoas, como que por meio da tecnologia eu consigo conectar essas pontas? Né? Então, são N questões aí que dia a dia a gente olha muito para comportamento, para tentar resolver por meio da tecnologia. Mas prever o futuro aí é um pouco imprevisível, mas a gente sempre tenta estar um pouquinho na frente.
Você, sigo eu, Maria André? Luciana. Pode. Vamos lá. Essa é a pergunta de 1 bilhão, né? A gente também não tenta fazer muita futurologia. Claro que tem aí os desafios atuais do que a gente gostaria de melhorar, de processo. Tem muita coisa, acho que, do mercado ainda que... e a conversa é bem limpa, assim, bem clara. Você pega uma API de uma empresa de tecnologia de conteúdo e você pega uma API do mercado de viagens, são duas coisas bizarramente distintas. Depois eu comecei a ler essas documentações, porque não basta você conhecer do mercado, você tem que conhecer também isso aí. Você percebe o que falta, o que tem de carência ainda. Acho que o grande desafio tem muito a ver com o que Sibeli e o que o Luciano falou antes, né? Que, de vez em quando, a gente tem algumas empresas que se aproximam da gente dizendo, me resolve com tecnologia. Então, cara, tem que pensar, eu acho que sempre, assim, tá resolvendo ou tá complicando? Eu acho que a grande curva é que vai aparecer um cara aí na frente que ele vai falar, cara, pensa na viagem e você vai receber a tua viagem, cara, no seu colo, assim, literalmente. Eu acho que esse papo de, vamos guiar o cara para cá, vamos guiar o cara para lá, é literalmente isso, entender a cultura, assim. A Giovana adora o WhatsApp, a Nayara adora e-mail e a Andrea usa Slack. Assim, cara, eu não vou te tirar do Slack, eu comecei a usar essa desgraça e hoje em dia eu sei. É difícil tirar as pessoas dali. Bem como eu conheço pessoas de 20 anos, de 25 anos, então, a gente tem um desenvolvedor de 25 anos que ele não usa o WhatsApp. Ele é assim, é uma crueldade falar para ele, entra no sistema para pedir viagens. É literalmente uma crueldade, mas o que a gente pode melhorar nesse canal que ele gosta, que ele usa, que para ele é legal a experiência? Então, eu acho que o cara que conseguir deixar os processos simples, eficientes, do jeito que as pessoas gostam, eu acho que esse cara vai fazer a grande curva aí. Vou usar a frase da própria Andrea, o simples convence. Assim, não crie, assim, eu acho que esse é a beleza. E aí, aproveitando, né, eu acho que todos os Travel Techs estão aqui, a página é clean, a página é, assim, eu acho que já mostra um pouco do que dessa fixação pela simplicidade. E só complementando, eu concordo muito com o que o Augusto falou, esses processos simples, né, canais preferenciais, cada um tem o seu, e eu acho que é importante que a pessoa se sinta confortável. E um pouco mais especificamente, o que eu vejo ainda é muito no back-office, sabe? Eu acho que se você pega grandes empresas, assim, empresas que têm lá 40, 50, 60 mil pessoas, e que grande parte desse público viaja, o back-office ainda é muito pesado, né? Você ainda tem ali, muitas vezes, milhares de processos financeiros, você ainda tem uma complexidade grande de como que você torna isso mais linear. Eu acho que existe hoje assim uma oportunidade muito legal, e a gente está muito focado nisso, né, de tornar o back-office de centenas de milhares de pessoas viajando uma coisa muito simples, né, uma coisa que demande pouquíssimas pessoas e que tenha uma segurança muito apurada. Eu acho que é um passo que a gente está dando aqui, que a gente acredita bastante. Que legal. Eu vejo muito, eu sempre falo, né, de incomodar o que vem ali na frente, o que vem na próxima curva, não é para a gente ser futurista, como a Si falou ali, né, é impossível prever o futuro, e a situação que a gente vivenciou numa pandemia que chegou, que a gente não esperava, que a gente não, pelo menos eu não imaginava que ia viver isso, né, fez a gente olhar e falar assim, cara, eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, como é que eu não vou prever o futuro, né? Mas é muito a gente estar atento ao que vem acontecendo, e eu falo muito, sempre, eu acho que a gente tem que sair e olhar para os outros mercados, para outros negócios. O que acontece fora do nosso negócio de viagens corporativas, né? O que está acontecendo? O que você está vendo de movimento? Peraí, daqui a um pouco isso vai chegar, ou isso pode chegar aqui perto da gente, né? Então, eu gosto muito de fazer esses paralelos, assim, e olhar a próxima curva nesse sentido, assim, sabe? De estar olhando ali para frente, para já pensar, opa, né? O que a gente pode trazer para agora? E, bom, a gente está indo já um pouco para o final aqui do nosso painel, mas antes da gente terminar, eu fiz uma pergunta lá no início, né? Pedi para vocês colocarem no chat por que vocês não contratariam uma Travel Tech.
E agora, antes da gente terminar, eu gostaria, vai aparecer aí na tela para vocês responderem, né? Por que vocês contratariam uma Travel Tech? A gente queria saber agora isso aí de vocês, tá? A gente tem aqui, deixa eu ver se é uma pergunta, do Jean, dizendo para o que o Augusto falou, e ter uma pessoa de tecnologia que realmente conheça a operação para achar a solução certa, que nem é sempre da maneira que o cliente pediu, né? Eu acho que tem isso, né, também, né, gente? Às vezes você estava falando ali, né, Mori, do cliente falar, você tem uma solução tecnológica para mim? E às vezes o que resolve o problema dele não é uma solução tecnológica. Às vezes o que resolve o problema dele é mudar. Não deveria ter implementado, né? Matou, Andréia. Saindo de uma TMC, grandes TMCs que tinham grandes representantes de tecnologia, algum desenvolvimento próprio, indo para uma empresa de tecnologia mesmo, cara, assim, eu acho que o maior desafio foi isso, foi criar um estábulo de desenvolvedores que se apaixonassem por viagens. E a gente está falando de viagem a trabalho, né, que teoricamente é chato, mas o assunto é apaixonante. Assim, de vez em quando a gente faz uns happy hours que a gente passa horas e horas, eles querem saber, cara, o que acontece com o viajante, quais são os causos. Então, quando você pega aquele tarifeiro de 30 anos atrás, eles se divertem, assim, se divertem. Eu acho que essa paixão dessa galera de desenvolvimento por viagens e querer entender os nooks and crannies, cada pedacinho da brincadeira, faz toda a diferença. E esses caras são os maiores... Eu sempre pensei o contrário, né? Vindo de turismo, fora de tecnologia, você fala, o desenvolvedor, aquela caixa preta. Cara, esses caras pensam de uma forma completamente diferente e grande parte das vezes que eles falam, não desenvolveremos isso, vamos fazer de outro jeito, eles são fantásticos. Realmente, eles têm um mindset muito diferente. O Augusto, a gente tem que tentar fazer com que o nosso cliente não digitalize o caos, né? não deixar que ele faça isso, né? Mas é isso mesmo, acho que Desculpa, só fechando, acho que não sei se eu respondi, André. A pergunta é isso, só tecnologia não dá, só viagens não dá, eu acho. Acho que as empresas têm uma sede. O CFO do nosso cliente não fala mais outra coisa de tecnologia, como o Luciano falou. O pessoal de RH já está pensando muito à frente quando ele fala de integração de híbridos, remotos, etc. Não tem mais espaço para você ser um ou outro, assim, eu acho. É verdade. O Marco falou, né? Saudade, viu, Marco? Faz tempo que não falamos. Que a grande sacada do painel está na diferença, né? Entre antecipar problemas ao invés de tentar resolvê-los, que é justamente isso, né? A gente um pouco está olhando ali a próxima curva para a gente estar trabalhando aqui na simplificação. Eu acho que tem uma palavra que eu sairia aqui, né? Realmente da gente simplificar, os nossos processos, a gente procurar buscar dentro dos programas de viagens, né? A gente fala... um programa de viagens não é simples, a gente não está falando como talvez, né, quem não entende de viagens, até dentro das próprias empresas, né, pensam que é o trabalho ali de quem está sentado fazendo a gestão, não, a gente sabe que são muitos pilares para a gente olhar, são muitas oportunidades, a gente tem muita coisa para fazer, e a gente procurar simplificar isso, acho que é a grande sacada aí para a gente conseguir usar a tecnologia a nosso favor, né, e não se complicar. Bom, eu queria super agradecer, Gi, de novo, pelo convite, por estar aqui com vocês, agradecer a todos vocês, Mori, Luciano, Si, meu prazerzaço bater esse papo com vocês. Imagina. A gente tem mais aí 2 minutinhos finais que eu queria deixar aberto para vocês, para considerações finais, para o que vocês quiserem falar. Bora, Si. Bom, vamos lá, mensagem final. Não sou boa com mensagem final, mas vamos tentar fazer uma recapitulação aí de que todo mundo falou. Estamos falando de novo perfil, novas expectativas, novo eu, nova forma de viajar, simplificar. Então aí vamos estar abertos às novas oportunidades, novas tecnologias, olhar para dentro, olhar para fora, como você mesmo falou, né, Andréia, e tentar implementar aí o que tem de melhor, de novo, e fazer uma transformação digital, ou uma mudança de modelo, que você mesmo falou que é um cenário muito complexo, gestão de viagem, né? A gente está falando aí de muitas pessoas viajando, de regras de mercados complexas, então fazer uma transformação digital segura, pensar no modelo híbrido e realmente dar o primeiro passo. Eu acredito muito nisso, né? Dar o primeiro passo. Muitas vezes é difícil, mas é possível. Bom.
A minha palavra final acho que vai muito de encontro, né, com o mote, é que nesse novo mercado a gente precisa estar junto para construir. Acho que não existe ninguém dono da verdade e eu acho que é muito importante a gente escutar, estar com o cliente, ter a humildade de aprender quando necessário, também contribuir quando a gente achar que a gente pode, porque eu acredito que ninguém tem a verdade absoluta, sabe? Eu acho que isso é construído ali a 4 mãos, 6, 8, 10 mãos. Acho que é um pouco de como a gente tem buscado fazer e incentivado também os nossos clientes, né? Uma cocriação, né, Luciano? Exato, exato. Para terminar, valeu, Andréia, e a gente conversou um pouco antes sobre isso, né? Com os peers também, com o Luciano, com a Cibele, que a Giovana, acho que a Giovana participou também. Parabéns aí, André, por conduzir um painel Travel Tech que não virou um lado contra o outro, e sim os dois lados, onde as características de cada um brilham mais. Valeu, parabéns. Obrigada a vocês. E antes da gente ir, Gi, de eu passar a bola aí para você de volta, eu queria ver o resultado. A gente tem o resultado da nuvem. Por que vocês contratariam uma Travel Tech? A gente tem adaptabilidade, antecipação, simplicidade, moderno, simplificar, escalabilidade, liberdade, sistema, inovação, simplificação de novo, tecnologia. Legal. Obrigada, gente. Obrigada aí pelo tempo de vocês por estarem com a gente. Para mim foi, de novo, um prazer estar aqui. Obrigadão. Obrigada, Mori, Si, Luciano. Imagina. Muito bom, Valeu, tchau, tchau. gente. Tchau. Estou de volta para agradecer aos nossos painelistas, às nossas mediadoras, Si, Mori, Lu, a presença aqui, a Deia. A gente tem intimidade aí de anos nessa estrada de viagens e eventos corporativos, então é muito legal a gente ver o caminhar todo que foi construído até aqui. Eu anotei algumas coisas que para mim me chamam muito a atenção. Esse momento de transição, de mudança, ele não acabou, ele vai continuar acontecendo, e essa escutativa e o desaprender para reaprender, para desaprender, eu acho que fica um pouco o foco, não só para Travel Techs, mas para todos os negócios do mercado, né? O foco e a agilidade das Travel Techs, eles ajudam muito na implementação dessas soluções. Enquanto na ponta dos viajantes, nós estamos todos querendo modelos mais user-friendly, menos burocráticos, porque na nossa vida de pessoa física, a gente é menos burocrática, a gente tem um user experience totalmente diferente. Então, a gente quer transpor isso, ainda mais depois desses 2 anos aí quase de pandemia, a gente quer transpor isso para a nossa vida também corporativa. Pessoal, a gente está chegando ao fim desse primeiro encontro. Hoje é o marco inicial da jornada do LACT 17. Hoje é a primeira jornada virtual. E aqui vocês ficam com os nossos próximos passos. No dia 27 de janeiro, a gente vai ter um encontro para falar de eventos corporativos. E depois, no dia 22 de fevereiro, a gente vem falar com os travel managers, os gestores de viagens. Não deixem de baixar o aplicativo, ele vai ser um grande ponto de conexão nossa. Esse conteúdo todo de hoje vocês vão ter em breve na plataforma da Integre, vocês vão ter também na TV Alageve no YouTube, a gente vai colocar nas nossas redes sociais. Eu agradeço a presença de vocês, a participação de todos, e também agradeço aqui ao Grupo R1, a Integra, a IASO, e também a PIC pela parceria de sempre, e a gente se vê em janeiro. Bom final de ano, mas até lá, muita coisa ainda vai acontecer. Fica ligado aqui nos nossos canais. Tchau, tchau.